Aí, gente, nós estamos voltando aqui, pé na cozinha, desta semana, 5 anos, gente, felicidade. 120 receitas, tá? Aqui no bairro Bremer hoje, uma casa que vocês vão conhecer já os anfitriões e mais um convidado, tá? É uma satisfação muito grande a gente estar aqui. O que nós vamos oferecer hoje? Eles nos ofereceram a casa, né? Chama-se chiclete de camarão. Só que eu já mudei um pouco a receita, tá? Que é a velha história. É um camarão preparado com sal, pimenta, limão, normal. Só que antes você vai colocando, você faz uma batida no liquidificador de pimentão, cebola e tomate picado, tá? Tomate sem semente, sem nada. Faz aquela mistura ali, um pouquinho de óleo. Então você derrete a manteiga sem sal, um pouco de óleo de canola que eu usei, você pode usar óleo de oliva, pode usar o que você quiser, cada vez melhor, né? O que você achar melhor. Você derrete, coloca aí aquela mistura de batida no liquidificador de tomate, pimentão e cebola, certo? Agora está na hora da gente começar a colocar os camarões. Depois de colocar o camarão, a gente vai acrescentar um leite de coco, tá? Tem gente que todo mundo aqui pode comer, né? Então não tem problema não, né? Não tem problema de lactose. Aí vai misturando bem, aí vai o quê? Requeijão, até derreter, tá? Ah, mas só? Não, aí vai mussarela. Por isso que ele fica bem, tá? Bem jeitoso. E para acompanhar, uma massa italiana com casca de limão siciliano e sumo de limão siciliano. Fica um gosto um pouquinho diferente daquela massa que a gente está acostumado a fazer. Tá bom, gente? Com pé na cozinha, 120, um beijo no coração, já voltamos. Ó, pelo fato de termos aqui na casa do Gilberto Minatti e da Zuleide um convidado que trabalha num lugar onde eu vivi praticamente 27 anos, eu aprendi com eles uma música que eu acho que ele não sabe mais. Assim, ó. Tantum ergo sacramentum veneremo cernui, et antiquum documento novo cedat ritui. Essa música a gente cantava na bênção do sacramento. Eita coisa, velhos tempos. Um beijo grande, Padre Guerino, meu diretor de anos, tá? Aquele que me convenceu para ir para as curras. Tá louco, meu, tá certo. Com o Padre Assis, estudei lá com o Padre Assis na época. Bom, gente, nós estamos aqui na casa do Gilberto, falei, da Zuleide, né? A quem agradecemos nos receber aqui. Ela é pedagoga, né, do Colégio Dom Bosco, onde eu estudei, meus filhos estudaram, e tenho assim gratas lembranças de ir lá. Tudo que eu aprendi de certo e errado aprendi lá dentro, né? E o atual diretor, Padre Dirceu Fernando Belotto, é isso, né? Que é da cidade de Capinzal e está respondendo aqui pelo Dom Bosco e também por Ascurra, é isso? Zuleide, Gilberto, muito obrigado por nos receber, tá? E daí? Pô, me serviu um negócio ali, tá louco, meu. Gilberto, obrigado. Já trabalhamos juntos no Banco do Brasil, ele é bombeiro aposentado atualmente, né? Olha, cara, novinho, já tá aposentado, bem que o Temer tem que dar mesmo essas coisas aqui, tá louco, meu. Brincadeira. Zuleide, obrigado também por aceitar, né, o nosso convite. E o Padre Dirceu, me lembra Marília de Dirceu, lá do 1700 e pouco, tá? Grande poesia, fui professor de literatura, então eu tenho que lembrar de certas coisas. Tá, já vi que eles não vão falar muito, tá? Eles estão esperando a comida, mas tudo certo. Dom Bosco, hoje tem a minha neta estudando lá, né? Lívia. Oh, meu Deus.
E Dirceu, como é que aparecesse, parasse por aqui? Como é que foi essa história? Tá ligadinho ali? Tá ligado? Então tá bom. Olha, a história é um pouco longa, mas a história é recente, né? Eu trabalhava na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, cidade portuária. Trabalhava lá no colégio Liceu Salesiano Leão 13, né? Um colégio de mais de 100 anos, né? Esse ano 116 anos completou. Trabalhava, na verdade, mais como pároco numa paróquia, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que fica anexa ao colégio. E aí, depois de 3 anos lá, o provincial achou que era bom que eu viesse para Rio do Sul. Pediu se eu aceitava. Aceitei pelo desafio, por ser uma escola, um mundo que a gente não estava vislumbrando naquele momento, né? E também pelo coração, porque meus pais, como o senhor falou, moram perto em Campos Novos, né? Sou de Capinzal, mas eles moram em Campos Novos, então aceitei também, porque eu disse, olha, oportunidade de estar perto dos pais também falou alto. Então eu disse, olha, vamos lá, né? Legal, Capinzal Ouro fica ali do lado, né? Isso, Ouro, é. Né? Tem o Rio do Peixe que divide as duas cidades. Eu sou um dos fundadores do grupo de patinação Girassóis. E a gente fez show lá, muitos, Capinzal, tá? Aí vinha o pessoal de Ouro, por isso que eu lembro, né? E um calor infernal que o ônibus, as rodas enterravam literalmente no asfalto, de tão quente que estava. Nós chegamos, a nossa pista estava toda dobrada, tá? Trabalhou, era uma pista colocada, né? Eram tábuas, sei lá, um material, e ela dobrou tudo. Meu, um desespero, cara. Mas, assim, oeste muito quente para mim, muito quente. Se eu pudesse, eu vivia no pico de uma montanha, rapaz, tá louco. Neve, neve, neve. Eu adoro frio, adoro gelo, tá? E Zulede, como é que fosse parar no Dom Bosco ali? Bom, eu me formei no curso de pedagogia na antiga FEDAV, né? E a formação ainda ela vinha da FURB, então meu diploma é da FURB, né? Mas me formei por aqui. E sempre passava, quando eu ia para a faculdade, eu passava na frente do Dom Bosco, né? E olhava aquela escada, ela parecia enorme, assim, né? No meu campo de visão. E sempre imaginava, né? Um dia, quem sabe, né? Quando eu me formar, eu receba um convite e venha trabalhar nessa escola. E o convite aconteceu em 99. Eu fui chamada para substituir uma professora e entrei na educação infantil. Comecei a dar aula na educação infantil. No ano seguinte, me convidaram para trabalhar na informática e depois eu assumi uma função de assessora pedagógica. E assim foi por 12 anos. Aí surgiu uma outra oportunidade na minha vida, né? E também eu estava cursando mestrado na época. E surgiu uma oportunidade na Unicelv e eu fui trabalhar lá. E por lá fiquei 5 anos. E aí a minha filha continuou estudando no Dom Bosco, meu filho também, e cada vez que eu ia lá, voltava para casa chorando, né? Porque assim o coração ficou lá, né? A gente fez muitos amigos, 12 anos na casa, então tinha muita história, assim, me apeguei muito, né? A parte do coração, do amor mesmo, ficou. E aí num desses encontros na escola, encontrei o Padre Dirceu. E aí o Padre Dirceu me convidou para uma conversa, né? Conversamos e aí resolvemos que eu poderia voltar. E aí eu voltei, assumi então a função de coordenação pedagógica em 2015. Quanto tempo? 2015? Eu retornei em 2015. Ah, legal. 2 anos então praticamente. Eu fiquei 5 anos fora, né? E aí em 2015 retornei. Então... Engraçado, comigo que eles falam só para eu não entrar lá, tá? Mas eu tô brincando. Não, difícil, rapaz, difícil aqui. Gilberto, você, azulão, né, que a gente chamava do Banco do Brasil, foi pro Exército, voltou, aí, bombeiros, direto? Não. Antes eu trabalhei com engenharia, já na engenharia mecânica, né? Aí depois eu entrei no bombeiro, em 1991. 91? 91. 91, meu Deus, mas faz 16 anos? Não, 20. 26. Meu, vai se aposentar cedo lá, gente. Não, mas olha só,
Você tá contando só o meu tempo de bombeiro, mas eu iniciei com 14 anos de idade no Banco do Brasil. Brasil que conta. Isso. O azulão que tu estás falando era o menor auxiliar de serviços gerais. Trabalhamos junto, em 84. Tu lavasse carbono também, não? Lavei com todo mundo. Depois eu indiquei os amigos para que eles lavassem também, né? Brincadeira, gente. Era uma sacanagem que a gente fazia com todo menor aprendiz. Tinha uns carbonos enormes, né? Com aquelas máquinas que eu chamava de Caterpillar, que eram uns grandes. Aí tinha aqueles carbonos e eles estavam lá. Eles já tinham uma roupa azul, tá? Mas a gente entrava no banheiro e tava lá com a esponja lá. Que pecado, gente. Pior que isso é buscar a máquina de achar a diferença. No quarto pavimento do banco, no caso, né? A máquina era levinha, uns 30 quilos, mais ou menos. Tá louco mesmo, eram coisas assim. Mas valeu, foi um tempo legal. Realmente foi um tempo. Foi muito legal. Não esqueço. Vamos lá. Dirceu, dificuldade hoje é padre, né? Assim, não, assim, número, número de sacerdotes, né? Diminuiu bastante. Os que nós temos ainda estão morrendo tudo, né? Então, é verdade, velho. Já que passaram aqui meu Deus, Orestes, né? Foi, né? Faleceu. O Tercílio, né? O Arthur, não sei se faleceu, mas tá bem, né? O Caetano, né? Então, meu Deus, Daniel Feder, né? Se tu não chegasse a conhecer isso aqui, né? O Evanildo, oh meu Deus. Eu chamava ele de Shimoda, falei pra ti. Shimoda, faleceu em Blumenau, mas tá, deixa pra lá. E então assim, muitos, né? O fundador, nós começamos os Pequenos Cantores juntos, o padre Jandir, né? No acidente, né? O mais velhinho ficou, não morreu no acidente, né? Se não me engano. Não morreram todos no acidente, parece que os mais novos foram. Então, eu não estava ainda na congregação, não lembro. Mas o mais velhinho ficou, Tá. Não, o Jandir foi realmente assim, é uma pena. Então assim, perdemos muitos, né? E não há muito mais renovação. Me lembro quando eu fui para as curras, pelo amor de Deus, tinha a turma pequenos, médios e grandes. Aí tinha aquela linha imaginária que tu não podia avançar, né? Os médicos não podiam misturar com os pequenos, nem os médicos grandes. Aquilo, passasse ali, tá louco mesmo. Ficava olhando lá para a parede 10 horas. E não tem mais isso, né? Quando a gente vê 5, 6 no máximo, né? Estudando para padre, né? Bem, sei lá. O nosso amigo Francisco lá, eu acho que vai mudar um pouco as coisas aí para ver se libera. O que tu acha? Os tempos mudaram, né? Antes as famílias também tinham 10, 12, 13 filhos, né? Meu pai mesmo, ele é uma família de 7 irmãos. A família do meu avô era uma família de 14 irmãos, né? Então havia muitos filhos e sempre tinha aquela coisa, né? Um tem que ser padre, enfim, né? Abençoada a família que tem um padre ou uma freira, né? Tinha muito disso, né? Inclusive na nossa congregação tem a família Bona, que só um de 12, 14 irmãos, só um que não se tornou padre ou freira, né? Eu conheci os Bona. Tem o padre Dácio Bona, Décio Bona, enfim, né? Então, quer dizer, teve uma mudança na conjuntura das famílias, hoje tem menos filhos. Certo. A vivência religiosa também se tornou menor, complicado, em algum aspecto, né? Então, se você não tem alguém que faça uma vivência religiosa, também dificulta vislumbrar essa possibilidade. Antes, ir para o seminário era uma oportunidade também de ter algum estudo, né? Às vezes até faculdade, enfim, né? E hoje em dia a faculdade, o estudo, né, se continuar nessa evolução que nós estamos tendo na educação superior no Brasil, se torna muito fácil você ter o acesso a uma universidade, né? Então, quer dizer, é uma série de conjunturas. Por outro lado, são menos que entram, porém a perseverança é maior também. São menos que saem. Então hoje as saídas, assim, elas
proporcionalmente aos tempos antigos, elas são menores. Antes você tinha 500, né? Grande leva. 300, 500, às vezes num seminário, e você tinha 20, 15 que chegavam até o final do processo, né? Então, proporcionalmente, hoje também tem isso. Claro, os religiosos diminuímos das congregações, né? Mas os diocesanos, em geral, têm aumentado, dependendo da região, né? Então, claro, é uma conjuntura muito complexa, né? E também é uma vocação que exige muita liberdade também da pessoa, né? Você tem que ter muita clareza do chamado de Deus e de dar o sim, né? Eu estive lá no Dom Bosco agora, até para a realização do festício que já aconteceu, tá? E relembrando com as pessoas ali como era, né? Quando nós entramos lá, durante 3 anos, eu era coroinha, eu ajudei a missa das 5 horas da manhã, tá? Então os padres tinham os quartos ali na frente onde está saindo o museu hoje, aquela parte ali de cima, ali era o Padre Francisco, o Padre João Del Salle, o Padre... Ai, esqueci, já foram todos. E eu chegava um pouquinho antes das 5, jogava uma pedra na janela, aí o Francisco acordava e fazia que era para eu esperar, né? O Padre João já estava no chimarrão dele, né? Que aquele acordava 4h30 da manhã e já ia para o chimarrão. Aí o Francisco descia, abria a igreja, rezava aquela missa de meia hora, 15 minutos, né? Que ele girava num pé só, né? Domino Vobis, quando ele dizia assim, ele pegava o impulso e fazia o 360 ali no instantinho. E a gente quase não entendia, né, o que ele falava pelo problema da garganta, que ele tinha uma platina, né? Um estilhaço de granada na Primeira Guerra Mundial. Mas então assim, a gente conviveu bastante. E aquela parte ali, que hoje estão abrindo, vão fazer um elevador ali, não sei para quê, pros velhinhos. Quando eu for lá visitar, agora tem o elevador ali. Ali era uma escadaria que levava ao refeitório dos internos, né? Aí tinha a cozinha lá na parte de trás e tal. E aquela parte nova lá veio depois. Aí eu já estava no Dom Bosco trabalhando. Evaldino Ropelato, agora me lembrei do que fez toda aquela parte que vocês estão reformando hoje, a biblioteca, etc e tal, né? Ele dizia, eu nasci para construir, tá? Construir, o meu negócio é construir. Então, ele vivia reformando. E ele pegou o incêndio do Cine, que nós trabalhamos depois também. Trabalhamos, como eu falei para ti, cavando o barranco lá para fazer o fundamento, como aula de educação física, fizesse hoje ia tudo preço, né? Ninguém morreu, pelo contrário, a gente agradece pelo trabalho. E depois trabalhamos para reconstruir o cinema depois do incêndio, que a gente ajudou a atender e tal, né? Ainda eu falei, lá na frente tem uma placa. Grupo, entre outras pessoas, grupo de teatro Mater et Magista. É o meu grupo de teatro que trabalhou pelo interior para conseguir dinheiro para ajudar na reconstrução do teatro, tá? Então quando a gente chega lá e... Assim, é estranho, Dirceu. Você deve sentir isso também. Você trabalha por uma comunidade. De repente vem pessoas estranhas e assumem determinados pontos e não sabem da história daquela cidade, né? Não estou te falando só no teu caso, já aconteceram outros casos aqui, né? Não só no Colégio Dom Bosco, em outros lugares também. Então, desconhecem o que foi feito, quem fez, quem colaborou, quem não colaborou, e acabam criando uma certa antipatia, vou colocar dessa forma, entre pessoas, entre grupos, etc. Mas daí, não sei nem por que eu estou falando disso, eu quero falar com vocês, mas tudo certo. Gente, Dom Bosco, hoje estamos com quantos alunos? Perto de 500. Perto de 500. Isso. Quando eu entrei como professor em 1974, nós tínhamos 11 primeiros anos segundo grau. 11 primeiros, contando científico e contador. 9 segundos e 5 terceiros. Já teve em torno de 1.800, 1.900 alunos a escola. Meu, gente, era gente. Bom, tá aí, ó. Vou colocar alguns alunos nossos lá. Gariba, Milton Obus, tá? Ataliba, da churrascaria, certo? E Artenir Werner, Danilo Lorival Schmidt, políticos, né? Uma parte. Depois comerciantes, advogados, meu, tá louco.
Boa parcela da cidade foi formada por lá, com certeza. Bom, eu tenho praticamente quase 25 mil ex-alunos. Quase. É uma cidade. Tá? É uma cidade. Eu sou do tempo que tinha que ser polivalente. O professor tinha que saber. E isso eu agradeço hoje o meu conhecimento de português, que não é tão grande, ao colégio. Latim, grego, ali ó, direto. Tá? Era uma formação de padres, né? Os padres, eles tinham toda uma gama de conhecimento, né, naquela época, e acho que isso contribuiu com a formação de muitas pessoas, né? Ontem nós fomos para Florianópolis e fomos no caminho conversando sobre isso com o vice-reitor da Unidade, né, o professor Alcir Teixeira, né? E ele, assim, com lembrança muito saudosa, né, nos contava de como foi esse período que ele passou no Dom Bosco, né, da recordação bonita que ele guarda ainda, né, dessa passagem por lá, dos bons amigos. Isso. Tu também, né? Foi aluno e professor, né? Eu fui de tudo lá dentro. Aliás, hoje nós trabalhamos na educação com um projeto chamado Escola Aberta. Em 1978, eu iniciei um trabalho no Dom Bosco chamado Escola de Paz. Que ainda existe. Que ainda existe. O padre Ervin, esses tempos com quem eu me comunico direto, disse assim, tu sabes que aquele teu trabalho iniciado lá... Eu disse, para, ainda existe... Eu fico feliz por isso, porque foi uma coisa boa, foi uma coisa bonita. Né? Ervin está lá em Santa Rosa, né? 50 anos, né, padre? Ele fez, né, de padre. 50, bem agora, essa né? semana, que foi o dia essa do semana, padre, né? Essa semana ele fez. Exato. Aí ele pôs lá no Face uma fotografia nova, todas de branco, um paramento, né, novo. Pô, legal ver. Mas que coisa. Ele assiste lá o meu programa de vez em quando ele dá umas cutucadas lá, né? Quando eu falo algumas besteiras aí. Bom, estão quase 500 alunos. Hoje de funcionário eu vi... aliás, olha, agora setembro tem como é que é? Oh, meu Deus, tem uma festa. Eles vão inaugurar um visual novo no Dom Bosco. A entrada é isso mesmo? Exato, é. Ali tem estacionamento, agora eu vi tem flecha para cá, tem flecha para lá. É uma revitalização de todo o ambiente. Oh, legal. Não, muito bonito ali, gente. Olha, vale a pena. Eles vão inaugurar, parece que é um domingo. Não vão negociar. Lá na semana não vai dar naquele domingo, não. Meu Deus, gente. Então, chama a família domingo, faz uma missa campal ali. Ó, viu? Tá vendo? Tem que unir as coisas. É um espaço novo, está bonito realmente, e não está pronto. A Valdete fez um tour pela escola. Mostrou lá aquelas partes todas que estão sendo transformadas, modificadas e tal. Está muito bonito mesmo. Eu lembro aquelas salas antigas, tá louco. Lindo. Então, eu estava sugerindo para ser um domingo, dia 3 de setembro, se não me engano. Dia 3 de setembro. Aí já aproveita, faz uma homenagem à pátria, a Semana da Pátria, tudo. Com missa e tudo. Vamos pensar, né? Vamos pensar. E essa calma veio de onde? É a família, sim? Que é a minha calma? É. Essa passividade e tal, tá? A minha família é uma família do interior. Moramos boa parte da nossa vida em granjas, né? Sim. Trabalhando com lavoura de soja, alguma coisa de produção de vinho, mas a maioria lavoura de soja, né? E milho, feijão, e trabalhando nessa parte do interior, né? Sim. Então acho que isso é um pouco característica desse ambiente, né? Porque a gente acaba não tendo... Tem aqueles momentos de festa, de conversa, né? Quando vai, né, abater algum animal, ou que se reúne os vizinhos, né, para aquela partilha. Então sempre tinha festa. Mas em geral, acho que isso traz um pouco, o interior traz um pouco de introspecção também, né? Então, mas a minha família eu sou um dos mais introspectivos, né? Puxei ao pai. A mãe já é mais extrovertida, minha irmã também, né? Mas assim, os salesianos que me ajudaram a avançar um pouco mais, né? Nesse sentido de exposição, de fala, etc.
E Gilberto, tu és aqui da nossa região, aqui da Valada, alguma coisa? Eu sou natural de Itaió, De Itaió? Ui. mas eu vim para Rio do Sul com 14 anos de idade já. A minha família morou nas Cobras também. Agora minha mãe mora aqui aí atrás na outra casa também, meu pai morreu, né? Mas eles moraram nas Cobras também, um tempo. Porque assim, eu falei até no programa lá com o presidente da comunidade evangélica, a gente gravou há algumas semanas, e com o diretor administrativo do Samaria. Bem rápida a história, porque já repeti isso umas 10 vezes. A nossa igreja católica antiga, que é onde é a casa do bispo lá em cima, que não devia ter desmanchado nunca, mas tudo bem. A nossa igreja dividia exatamente a parte de cima dos morros, que eram alemães, Odebeck, Xereda, Buda e tal, e para baixo as valadas italianas. Aí vinham, pode ver, Cobras, Itopava, né, Barra da Itopava, Tabuão, tudo italiano. Então era bem dividido. Tem uma cidade, eu falei, tem uma cidade na Bahia, se não me engano, que foi feito proposital isso aí. Foram divididos assim, né? Não sabia disso não, para mim é novidade. Eu sempre me chamou a atenção. Hoje não, hoje já perdeu a característica, mas na época, né? Eu já sou mais do tempo da colonização, vai fazer 125 anos agora, né? Dia 7 de setembro estão aí 125 anos de colonização, do Frankenberg. Então, mas realmente, eles escolhiam coisas semelhantes à sua terra de origem, né? A Alemanha e a Itália. Então, planta uva aqui, lá para cima tu não vê uva plantada, só nas valadas aqui. Entende? Então hoje já perdeu essa característica, né, divisória. Hoje está misturado, tem português, tem como é que é? Haitiano, tem nordestinos, tem, né? Tem um monte de gente. Eu só vou pedir para dar uma olhada ali na comida, gente, tá? Eu vou dar uma interrompida aqui no programa. A gente já volta com o Pé na Cozinha, 120, Vale Europeu TV. Canal 22 é analógico e 51 o canal digital, ok? E sempre com, eu acho bonita essa palavra, auspícios. Artefatos de madeiras, Stolf, Adega Catarinense, de onde é o vinho que vocês vão beber hoje, tá? Lá do seu Monteiro, beijão. E da Doce Companhia, da dona Edith Lindomar, um doce melhor do que o outro lá, não posso nem entrar lá, não posso comer aquilo lá, gente, tá? Tá louco? Tá bom? Beijo grande, já voltamos. Estamos de volta aí com o Pé na Cozinha, gente, 120. Aliás, antes de ontem foi 8/8/2017, né? Antes de ontem não, já faz uma semana e meia, tá louco, meu? Dá tudo dá 8, né? 8, 16 com 2, 18, mais 8, 26, 2 e 6, 8. Que é o símbolo do infinito, é aquela mobile perpétua lá. Como nadam as peixe, elas nadam assim, truta, sempre em 8, tá bom? Bom, não estou falando de truta, vamos falar de Dom Bosco, tá? Colégio Dom Bosco, mas tem realmente aquela parte nova que estão ali refazendo, eu acho que é a 4ª vez já, tá? Mas tá bonito, gente, tá bonito. Mas tem uma novidade que eu até perguntei para a Valdete, lá no alto, o que é isso? O que vai ser lá? Bem lá no sótão, no SOT, como a gente dizia, lá no SOT. É um sonho ainda, é um projeto futuro, né? Nós reservamos aquele espaço lá para guardar as lembranças da escola. Lá vai ser construído um museu. Pretendemos, né, construir... Tá o meu lugar. Isso. É o meu lugar. Vamos achar uma fotinho tua para colocar lá. Não, que foto, vamos me empalhar, vamos botar lá dentro. Ah, meu Deus. Não, mas é bonito, realmente bonito aqui lá. Fala, Dirceu. E conversando com o professor Cleiton de História, nosso professor, né?
ele disse, olha, faz um museu, a gente pode fazer um museu e transformar também numa espécie de um espaço cultural, onde a gente possa assistir filmes, né, que retratem eventos históricos. Aliás, né, foi encontrado lá no porão aqueles filmes, lembra? Foram recuperados. Sim, filmes gravados por um salesiano, Padre Francisco, inclusive, eu acho. Muitos anos. Tem um trem, eu acho, chegando e tal. Exato, Eu tenho cópia. E um ex-aluno nosso, ele fez a montagem, né, que é o Bruno Ropelato, né? Ele fez toda uma montagem dessas filmagens que foram encontradas. O filme ficou muito bonito. Pô, ficou legal. No tempo do Assis, eu acho que foi, né? Do Padre Assis. Exato. Uhum. O Assis, velho, mas eu não... Ele, assim, eu vejo, tu vai daqui pra Ascurra, volta e tal, não sei o quê. Mas ele viaja o mundo inteiro e não faz nada. Cara, eu pego no pé dele direto, não fez. Gente fina, estudamos junto lá em Ascurra, que eu falei, ele ficou diretor e eu fiquei desertor. Mas assim, essa história do museu é legal. Eu sempre queria saber onde estavam aquelas roupas, a bicicleta e tal do Padre Francisco, que estavam lá na frente do cinema, né? Estão lá ainda, eu acho, numa vitrine. Estão lá ainda. A ideia, até a bicicleta, nós pretendemos restaurá-la. Uhum. Né? E vão vender? Não. Estamos preparando um espaço para o ensino médio, né, onde eles vão conviver, etc. Né? E nós queremos deixar ali algumas peças que contam a história do colégio. Então essa bicicleta vai estar num espaço do ensino médio. Pô, legal. Né, em que eles vão ter perto ali não só essa bicicleta, mas outros instrumentos, né, antigos do colégio, para poder assim ter um contato assim entre a história e o novo. Certo. A reforma ela não é para, por exemplo, deixar o passado de lado, certo, mas é resgatar o passado que continua também como naquele tempo os salesianos, as pessoas que ajudaram a construir aquele prédio, foram audaciosos e construíram algo que ficou para a posteridade. Nós queremos reforçar essa alma do Colégio Dom Bosco, que é uma alma, vamos dizer assim, inovadora, mas que só pode ser inovador quem não esquece a sua história, o seu passado. Né? Certo. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe que aquele terreno ali não pertencia a vocês, aos salesianos. Esse terreno ali era dos franciscanos, que atendiam toda essa região. O Padre Francisco, que vinha montado na sua cigana, que era uma égua, lá de Ascurra, atendia toda a região e ajudava. A cigana morreu. Ele conseguiu uma outra égua, a quem ele chamou de comunista. Tá? E no fim, os franciscanos acabaram ficando em Ituporanga, né? Tem um colégio lá, tem um seminário e tal, e cederam essa parte aqui. Só que na época não podia passar para o nome de ninguém, do primeiro vigário, seja quem fosse. Isso nós descobrimos em 78. O Padre Valdino, falecido já, o meu Shimoda, e eu descobrimos, olhando e tal, estava no nome da família do primeiro vigário. Para convencê-los a passar tudo aquilo ali para o nome de volta dos salesianos, não foi fácil. Eles não moram em Rio do Sul, moram em São Paulo, tinha em Itajaí, tinha não sei quanto. Não foi fácil, cara, tá? Para reaver tudo aquilo ali, né? Então, assim, ó, é o que eu digo assim, daí chegou o bispo de Joinville, nomeou o Dom Tito. Aí fizeram o Muro da Vergonha ali no meio, né? Que a gente chamava, você estava no Dom Bosco, fizeram o Muro da Vergonha. Isso aqui pertence aos seculares, né? Na época era, e aqui é o dos salesianos. Aí daqui não passava para cá, era a Alemanha dividida, né? Não passava mesmo, e não, tanto assim que o primeiro vigário secular que veio aqui, ele ficou na rua. Ele não foi recebido, não tinha lugar no Dom Bosco para ele dormir. Porque, na verdade, o primeiro bispo seria Querino, que se esperava isso, tá? Depois Dom José que apareceu. Dom José foi meu... Como é que eu digo? A gente tinha um padre, um clérigo que ficava cuidando... Assistente.
Exatamente. Lá em Ascurra, tá? Olha só quanto tempo, né? Tá ali, meu, tá louco, meu. E o Padre Francisco fez o primeiro esboço, tinha lá, não vi mais isso. Porque eu fiz uma história dele, eu contei uma história antes de ele falecer, fiz uma homenagem para ele em todos os lugares que ele passou. E cada lugar a gente contava a história e eu punha uma música referente àquele espaço, àquele lugar. Entende? Com a história musical, a história de vida dele. Tá? O velhinho era a seta, né? Ele olhava para cima e tchau. Podia fazer assim na frente dele que ele sumia, cara. Tá? Da catedral. Como ele queria que fosse, tá? Que seriam 4 torres, né? Não terminaram, 6 na verdade, né? As 2 grandes atrás, pode ver que tem todo preparado, né? Mas não terminaram, também faltou grana. Mas legal, essa história do museu é legal. Pô, já estou me vendo lá dentro. Ô Gilberto, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz esses dias ao dia 2 de julho. Dia 2 de julho, dia do bombeiro, né? Bombeiro Nacional. E nesse dia nós reiniciamos com o programa. Fizemos lá no quartel ali. O Sabino, né, o subtenente Sabino, está interinamente no comando, e o soldado José, que é de Ituporanga, se não me engano. Não, ele é assim. Ele era voluntário e depois gostou da coisa, depois de anos ele retornou. Chegaste a atender alguma coisa assim mais chocante dentro desse período que passaste lá dentro? Que te chamou a atenção? Teve várias, né, ocorrências que chamaram a atenção, que mexem com a gente. É até difícil enumerar, né? Mas assim, de uma maneira geral, as ocorrências que mexem com os bombeiros é ocorrência com criança. Ocorrência que envolve criança, ocorrência que envolve alguém que, sei lá, principalmente quando a gente tem filho pequeno, né? Muito complicado isso. E basicamente isso, várias ocorrências que mexem. Dizer que o bombeiro não sente é errado, né? Na verdade é um ser humano como qualquer outro. Tem um preparo para atender esse tipo de ocorrência, mas ele sofre também. A Zuleta está aqui de prova que às vezes a gente chega em casa, é mais cansaço mental do que físico. É difícil. Em algumas ocorrências é complicado. Você estava quando aconteceu aquele acidente com a filha do Alessio? Não, eu entrei na corporação depois, em 91. Foi antes disso. Não Alessio Iroli, mora aqui pertinho. Isso, aqui, um vizinho da gente aqui em cima, o compadre da gente também. Compadre? Oh, meu Deus, mas gente fina, gosto muito dele. E o Alessio, assim, o Milton chamava ele de primeiro-ministro da Defesa Civil de Rio do Sul, né? Boa gente. Até eu falei lá, quando entrevistando o Sabino e o José, eu falei dele, tem uma sala lá com o nome dele, né? Homenagem a ele, né? A sala de aula recebeu o nome dele. Sala de aula Cabo Alessio. O eterno né? Cabo Alessio. A gente conhece, ele hoje é sargento, né? Ele foi para reserva. Ele foi para reserva como sargento, Ah, mas ele ficou mais feliz do mundo. Daí ligou, pô, obrigado por ter lembrado da gente e tal. Não, mas não vai esquecer como, né? Aquilo tá louco, meu, a gente não esquece nunca, meu, né? Muito chato ele, tá louco. Beijo grande para vocês. E faz quanto tempo vocês? Tu te aposentaste? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Sente falta? Claro, com certeza. A gente nunca deixa de ser bombeiro. Isso tá no sangue. Aliás, assim, bombeiro é uma vocação, né? Claro. Quem entra pelo dinheiro tem problema. Eu falei é uma vocação. Eu não servia nunca por aqui. Acho que é uma coisa que está no sangue da gente e é apaixonante. E não se esquece nunca e não se deixa de ser bombeiro nunca. Quem é de coração, não. Exato, porque assim, ó, eu vejo... Vais atender, como aconteceu com várias pessoas aqui, bombeiros, atender tua família ali, né? Teve um soldado aí que citaram o nome, não lembro, né? Estavam todos os membros da família ali. Depois a outra lá, bombeira voluntária, eu acho de Ituporanga também, o irmão se acidentou, tava, né? Como esse bombeiro não... vocês pedem para ele se retirar, né? Alguma coisa? Não. Ele não quis. Ele continuou ali trabalhando. Então assim, já atendendo pessoas estranhas já é difícil, né? Então, como tu disse, tem que ter vocação mesmo e amor à ajuda, né? Ao socorro. Tá louco, né? Eu não... Tá doido. Voltando do bombeiro, puxa,
Aliás, tem uma semelhança aqui, né? Porque eles apagam fogo também, né? Não, verdade, né? O padre vai lá, a pessoa tá com, sei lá, com o negócio do couro lá e tal, daí ele vai apagar o fogo. Não tem, mas tem agora, a igreja está voltando com isso ou não está? Com o como é que é o... Sai daqui, retro. O exorcismo. Vai de retro. O exorcismo, está voltando, tá? A dimensão do mal, ela sempre é algo que está presente na vida do ser humano. A questão dos exorcismos é que a gente tem muito uma certa mitologia e até uma teatralização de algo que, vamos dizer assim, exagera um pouco naquilo, né? E que leva as pessoas às vezes a terem interpretações que não são verdadeiras, ou interpretar qualquer coisa como ação do demônio, né? Às vezes até eximindo a própria responsabilidade. Agora, orações de exorcismo, elas sempre existiram. Inclusive no batismo das crianças, existem 2 orações de exorcismos. O que elas pedem? Elas pedem que se afaste o mal daquelas crianças que estão sendo batizadas. E assim, em outros momentos, mesmo celebrações outras, tem essas chamadas orações de exorcismo, né, que pedem para que se afaste o mal. Mas é muito melhor falar de Deus e do bem do que ficar ressaltando o mal que existe no mundo, né? Então, Jesus, quando passou por aqui, ele teve os encontros, né, com situações do mal manifestado, né? Mas ele muito mais fez o bem e falou do bem e das coisas boas, porque é isso que supera o mal, né? E você ressaltar o mal, teatralizar o mal, ou usar o mal para manipular as pessoas, né? Isso a Igreja Católica, né, aprendeu assim até com alguns erros que podem ter acontecido, né? Mas sempre ressaltou-se muito mais essa dimensão do bem e da palavra de Deus, né? Que deve ser realmente ressaltada, né? Quando fala em... Como eu trabalhei com teatro há muito tempo, esse teatro é da parte do padre ou de quem está possuído? Ou dos dois? Não, é você transformar num espetáculo, por exemplo, assim, alguém, porque a igreja tem no seu ritual, né, quer dizer, muita prudência em você dizer que alguém está possuída por um espírito mau. Certo. Isso é para você chegar a afirmar isso, é preciso, não é só porque a pessoa está gritando, ou a pessoa está dizendo que tem o demônio, né, não funciona assim, né? Às vezes a pessoa pode ter algum outro elemento de outra origem, né, psicológica, psiquiátrica, enfim, né? Nem tudo é o demônio, vamos dizer assim. E os ritos de exorcismo, nesse sentido, nunca eram expostos para todos verem, né? Sim. Transformar num teatro algo que se acontece, e se acontecer, ele é algo íntimo da pessoa que vive, né? Você usar aquela situação que a pessoa está passando por uma dificuldade para teatralizar, espetacularizar, para mostrar que o ministro de Deus, ou que se diz de Deus, tem algum poder mágico sobre aquilo, né? Então isso a igreja não vê assim como prudente, né? Falta fé? Olha, pode-se dizer até que em certo sentido sim, né? Jesus, numa certa ocasião, visitando umas pessoas, eles chegaram para ele e pediram que ele fizesse milagres e que ele expulsasse os demônios de um grupo. E ele olhou para os céus e perguntou: quando o Filho do Homem retornar para a terra, encontrará ainda fé? Então, né, quando a gente busca muito o extraordinário, ou que tudo é algo de manifestação, né, extraordinária até do mal, quer dizer, isso pode ser, do meu ponto de vista e também daquilo que o Evangelho apresenta, uma falta de fé, sim. Eu sou reikiano.
O Reiki foi criado por um padre salesiano, japonês. Porque ele se perguntava, no século retrasado, se o Filho de Deus, feito homem, curava e os apóstolos curavam com as mãos, por que eu não tenho e não posso fazer a mesma coisa? Ele se retirou por algum tempo nas montanhas, meditar, rezar e estudar. Não chegou a conclusão nenhuma. Ao descer, ele se machucou. E ele fez em si próprio a impostação de mãos. E a primeira manifestação foi parar o sangramento. O sangramento desapareceu. Então, nós podemos. Tem que ter fé e ser apenas uma ponte, não o curador. Porque tem muita gente, não, eu curei. Não, ninguém cura ninguém. Tá? Você é um fio condutor. Está lá a eletricidade, está aqui o que tem que receber e você conduz. Isso aí. Entende? Por isso que eu te perguntei da questão de fé. Vamos dar uma paradinha, que agora nós vamos servir, que gente, são 11 horas, 23 horas. 11 horas e 55 minutos. Estou morrendo de vergonha. E assim, ó, até o camarão já está querendo ir embora, tá? Imagina, nós estamos voltando já. Beijo no coração de vocês, com o pé na cozinha, 120. Sempre tinha aquele que experimentava tudo antes de servir para o rei ou para a rainha. Aí se morresse, não servia, entende? Então, eu sou o cara que vai provar aqui. Eu sou o cara que vai... Tu és o provador. Nossa, ó, Alecrim, da Suzin, gente, tá? É um vinho novo, com um leve toque de maracujá, pêssego, frutas silvestres, né? Vinho branco, finíssimo, gostoso ou delicioso. Esse rapaz conhece vinho, tá bom? Então vou servir aqui, com licença, a Zuleide. Dona Terezinha, não usa ainda o seu... Ela me trouxe um guardanapo tão lindo para usar na garrafa, mas eu tenho pena de usar, vou sujar tudo aqui. Um guardanapo de linho, gente, lindo, lindo, lindo. Peraí, agora Deus disse, todos somos filhos dele. Saúde, felicidade, tá? Deus nos proteja sempre. Dom Bosco, Dom Bosco, Dom Bosco, as almas, amigos, nos leva contigo aos pés do Senhor. Oh, meu Deus, o hino Dom Bosco. Ah, para. Tá louco, meu. Tinha que cantar todo dia missa. Todo dia tinha missa. A gente chegava lá,
Todo mundo lá. Tá. Valdir Andreata, tá vivo? Tá, né? Tá em Itajaí ainda? Não sei, não? Ele tinha a voz assim, falava, né? E eu fiz um almoço para ele, pro Ervin, há algum tempo, que o Ervin, quando vem para Rio do Sul, disse assim, Aurélio, o que a gente vai fazer sábado? O que tu queres comer? Que eu já sei que ele tá vindo para cá de alguma forma. Então, ele levou o Valdir, o Dom José também. E o Valdir disse que, Aurélio, eu me arrependo do que eu fazia, porque eu levei muito coque dele, cara. Ele andava com um molho de chave aqui assim, paf, na cabeça aqui. Tá louco. Mas assim, ó, ninguém se arrepende, ninguém reclama, nós estudávamos. Aprovado, muito bom, excelente. Meu Deus. Tá bom, obrigado, gente, obrigado. Não, que nada, não tem sinal, nada, rapaz, eu fico rezando. Hã? Não tá? É o molho, eu acho que... Pô, que bom. Obrigado, minha mãe. Ô, senhora. Salute. Seu Monteiro, como se... Pá, o gosto da uva aqui mesmo. Delícia. Muito bom, seu Monteiro. Tá? Seu Monteiro, não tirar aquele poste que eu pedi lá ainda, né? Lá da frente da sua loja lá. Ó, tem que falar com o prefeito de novo. Aí... gente, assim, completa. Eu contei uma história para ela antes de você chegar, disse 49, as irmãs estavam sozinhas desde 26, né? 1926. Sabe que para construir aquele terreno praticamente ali, ó, outro ganho também. O terreno das irmãs ia desde aqui praticamente da estrada de ferro até em cima no paredão lá. Elas receberam praticamente como doação de uma senhora da comunidade evangélica. Tá? E aí elas tinham uma casinha pequenininha ali, essa senhora ficou com pena delas e acabou cedendo. E tinha um senhor que trabalhava com elas que matava os bichos, macaco, tatu, tá? Para elas se alimentarem. E plantava alguma coisa. Ali do lado, depois construíram a igreja, atrás tinha um cemitério. E para construir aquilo ali, uma senhora querida que está na UTI, irmã Elizabeth, né? Meu, carinho especial pela família toda ali. Ela conta, ela estudava ali, ela era criança. Aí o trem vinha com material de construção de Itajaí para cá e parava ali embaixo. Daí os alunos, as alunas, que era um colégio misto no princípio, faziam uma fila indiana e eles passavam o material de mão em mão até lá em cima, cara, tá? Era um trabalho de comunidade, realmente, tá? Assim, a comunidade sempre ajudou. Faziam tertúlias, apresentações na praça ali, tá? Eu não quero mentir agora se era um Pelicete, tocava piano, daí o outro passava o chapéu, né, para os mais graúdos e tal. Falei na frente da igreja, que tudo era morro ali, tudo, tá? Ali foi cavado, foi feito uma olaria lá no fundo, que construiu tijolo realmente, não é essa palha que nós temos hoje, era tijolo maciço. Então, deixaram uma árvore no alto de assim, como é isso aqui, copo. Deixaram uma torre de terra e aqui em cima tinha uma árvore. Tá? Aí então tinha uma corda, a corda de ouro, a corda de prata e a corda de cobre. Então cada grupo, os italianos ajudaram muito isso, tá? Tudo voluntário, trabalho voluntário. Então puxar a corda, então quem puxava a corda de ouro pagava tanto, a de prata tanto e a de cobre tanto. Para quê? Para ajudar na construção da catedral, tá? O pessoal assim sempre foi lutador, sempre foi lutador. Eu sinto assim pela festa São João, já tenho falado bastante e o pessoal já está bravo comigo, mas eu também não dou bola, tá? Porque a festa São João foi a maior festa que o sul do Brasil já teve, sério mesmo, certo? Com rifas, hoje não pode fazer rifas de carro ao vivo e a cores ali, né? Na tômbola, né? O Padre Arthur era um tremendo de um leiloeiro de fogueira, tá?
copo de quentão na mão e pau, aqui, né? E alegre, feliz. Ele era nosso professor de história, tá? Ele dormia mais do que ele lecionava, mas tudo certo. Ele pegava no sono na sala de aula, meu, tá louco. Gente fina, gente boa. E, pô, deixaram cair assim. Então, por isso que eu estava falando da divisão, eu já falei no programa anterior, mas não importa. Por que não se pega a festa de São João e se faz uma noite com cada etnia que nós temos aqui? Uma noite italiana, uma noite alemã, uma noite nordestina, uma noite portuguesa, uma noite haitiana, sei lá. Faz, pô, atrai o pessoal. Eu te garanto que vai ter gente que com vontade de fazer, certo? Não, tem que ser todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu sei que é difícil, é muito difícil fazer, tá? Pô, só para conseguir licença para fazer o fechice no Dom Bosco, eu tive que refazer 3 vezes a caminhada para o bombeiro, né? É tudo mais difícil, realmente. É mais burocrático hoje. É. Não, eu não tô dizendo que... Não tinha, meu... Hoje em dia se pensa muito na segurança, na verdade, né? É antes a segurança e depois o lazer, né? Pois devia ser o contrário, né? Não, e é verdade, Gilberto, assim, ó, mas é mais burocrático hoje. E tá, o cuidado, lógico, né? Ó, vão parar de comer, pronto, já fico triste agora. Aí... Não. Acabou? Não, mas não comeu nada. Você come só isso? Na verdade não, né? Ah, então é porque a coisa tá feia mesmo. Gente... É mais complicado, sabe? Olha, já gravamos alguma... Não, impressionante, cara. Tem gente que termina... A Aurélia pararam de gravar assim. Então, aí, ó. Verdade. Eu entendo isso. Não, mas tem nada, gente. Comer faz bem. Todo mundo faz a mesma coisa. Tá. E aí nós estávamos falando da inauguração, que vai ter dia 3 de setembro. Eu não estou fazendo propaganda, coisa assim. Vai ter a inauguração, gente, mas... Né, aqui uma possibilidade de troca aí, entende? De festividade e tal. Então... vamos colocar assim, nós temos a Semana da Pátria. Começa dia 1º de setembro, que tem a festividade no Paço Municipal. Aí são várias escolas que participam, voluntários. E dia 2 em diante, cada escola se apresentou, né, como voluntária para fazer no seu ambiente. E aconteceu, o Dom Bosco pegou, acho que terça-feira, né? Terça-feira. Aí a possibilidade de trocar. Eu quero trocar para o domingo, entende? Não, assim, é verdade. Que eles querem fazer inauguração, então aproveita, não é verdade? Aproveita domingo, está todo mundo no lazer, né? Então já aproveita e faz no domingo. Faz uma missa campal. Vou lá cantar até na missa. Vou cantar o Tanto Ego lá. Tá bom, Dirceu. Não, mas realmente, isso é uma conversa, só explicando por que essa insistência, né? Pegar o domingo. Vai até dia 6, dia 7, todo mundo participa, né? Nós mudamos de trajeto, né? Vai ser na Dom Bosco ali. Então, é outra burocracia sem tamanho, mas tudo bem. Pensei que era só mudar de rua. Meu Deus, tá louco. É muita coisa, muita coisa. Gente, hoje vocês têm até o terceirão, né? Certo? Quer dizer, continua a mesma coisa, né? Desde o berçário, né? Agora 4 tem o berçário meses, lá, né? 4 meses já pode entrar na escola. Já começa todo um trabalho pedagógico de estimulação, de preparação dessa criança, né? De socialização, de construção de valores, principalmente, já desde o berçário. Eu não sou assim muito a favor disso, embora eu trabalhe com educação e tal, mas assim, desde a época lá que a gente tinha os conselhos de classe que nunca resolveram nada, me desculpe, né? Todo mundo, mas hoje já tem uma outra visão. Eu dizia na época, lá nos anos 60, 70, a família está deixando os filhos para a escola criar. Olha, não, porque não sei. Gente, cada vez mais. E hoje é assim.
Tá? Desde, só falta assim a mãe dar a luz e já entregar, ó, leva, né? Depois eu vou lá olhar. Não, é verdade. É uma realidade, né? Até pelo contexto que se vive Pois hoje, né? A mulher saiu em busca do trabalho, então também não tem essa dedicação à casa como tinha antigamente. Mas a gente vê que o que vale é a qualidade, né? Não a quantidade. Então é importante que esse pai que está com a criança esteja de fato presente, né? Não importa o tempo, mas que esse tempo seja significativo para a criança. Eu acho importante, embora eu tenha falhado nesse passo aí, mas tudo certo. É muito importante, realmente eu reconheço. Porque assim, ó, tem que reconhecer. Você é certo ou é errado, você tem que saber dizer estou certo, estou errado. Né? O teu sim seja sim, teu não tem nada, seja não. Já dizia um senhor lá nos 3.000 anos aí, mais ou menos. Fala, Dirceu. Eu acho que a educação hoje ela tem que ser entendida como uma parceria entre a escola e a família. Porque a escola ela tem uma missão que não é só a missão de instruir, como querem alguns, né, de passar um conhecimento instrutivo, né, mas é também de um espaço de socialização, onde a criança vai se confrontar com outras crianças que têm às vezes valores diferentes, pensamentos diferentes, vêm de realidades diferentes e aprender a dialogar com pessoas que pensam também diferente. A família, por outro lado, também não deve se eximir da sua responsabilidade. Ela tem um papel fundamental na qualidade do encontro da família. Se os tempos e os momentos diminuíram, é preciso encontrar outras maneiras de que esses momentos sejam significativos. Porque o que pode acontecer, e aí que talvez está o risco que o professor fala, é a questão de que os vínculos familiares também ficam enfraquecidos, né? Eu tive a experiência de também visitar asilos e a gente vê filhos que não têm vínculos familiares. Quer dizer, uma das grandes questões hoje são os vínculos familiares. E não só abandonados. E não só os vínculos familiares, mas se perdeu muito essa dimensão de ter vínculos, ou com uma instituição, ou com um grupo. Quer dizer, a autonomia do indivíduo, que é algo importante, e que foi uma conquista da contemporaneidade, enfim, né? Mas o nós, muitas vezes, está sendo deixado de lado. E aí, quando a gente está muito no autonomia do indivíduo, a gente tem como consequência também situações como a que nós vivemos na nossa sociedade, de polarização política e com cada um tendo uma ideia diferente. Você hoje não tem uma unanimidade de pensamento porque cada um acha que o seu caminho é o melhor. Então isso é uma ausência de vínculos, é algo talvez de vínculos familiares. A escola sendo responsabilizada, né? A escola sem partido, não existe escola sem opções pedagógicas conscientes, políticas, não no sentido partidário, mas opções políticas no sentido do bem que se quer fazer, na proposta que se quer apresentar. Então a gente vê que essa parceria escola e família é muito importante. A família não pode deixar o seu papel, a escola também não. E é uma relação que tem que ser fortalecida. É nesse sentido que a gente busca no Colégio Dom Bosco, a escola de pais que a gente está reforçando agora, inclusive com palestrantes religiosos, estudantes de psicologia, e agora também um autor assim que, vamos dizer assim, pop, né, mas que também traz algo positivo, né, no sentido de trazer reflexões que realmente nos façam tomar o controle da nossa vida, né? Da família, né? A família tem que cuidar da família. Ela é a base da sociedade. A família vai mal, tudo Falta vai mal. muito isso aqui, né? Na família hoje, né? O almoçar junto, o jantar, a ceia, né? Da família, o pedir a bênção hoje, meu Deus, tá louco, né? A bênção pai, a bênção mãe, a bênção avó, né? Que eu tive o prazer ainda de conhecer. E nasceu antes da proclamação da República. Ela, de verdade, portuguesa e professora de português também. E
Então falta esse convívio, o respeito, porque tu vais te distanciando, tu vais perdendo também o respeito, né? Por quê, né? Tá lá, tá cá, eu tô aqui, né? Então é bem complicado. E outra coisa, eu sou um dos 10 fundadores dos encontros e dos cursilhos no sul do Brasil. Tá? Nós começamos aqui, em Rio do Sul. Nós fizemos São Paulo, lá em... Ai, meu Deus. Lá na Serra, lá, como é que chama? Vocês têm uma casa lá que tu deve conhecer, porque aquela casa é... Não. Lá na Serra, bem lá em cima mesmo, lá. Campos do Jordão. Meu, aqui lá tá louco, meu. Só pra magnata aqui lá, gente, tá? Salesiano. Aí, fecado. E fizemos lá, a nossa recepção foi no Liceu, né? No Liceu Coração de Jesus. E voltamos para cá e montamos a nossa equipe, fundamos vários núcleos aqui em Rio do Sul. Tem grupos que eu sei no Rio Grande do Sul que continuam ainda da nossa época, né? E olha, foi... Até 69 eu fiquei, né? Eu fazia a última palestra que era chamada Derrubada do Cavalo, de Paulo, de Sala. E aí eu fui detido pelo DOPS, né? Lá na Manresa, lá em Porto Alegre, por aquilo que eu... minhas palestras um pouco meio, assim... Tá, não sei, é meio fora daquilo que os militares queriam. Então... E até falo numa entrevista que eu dei esses dias que eu não entendi até hoje por que me soltaram, me mandaram embora. Um dos cinco que me trancaram ali, que me fizeram perguntas, que me interrogaram e tal, né? Departamento de Ordem Pública Social, disse assim, eu entendi o que tu estavas falando. Pô, eram 3 dias, né, que a gente ficava trancado. Eu entendi. Ele não entendeu, ele não entendeu. Só vou te pedir uma coisa. Pega as tuas coisas, vai embora e não volte mais a falar nisso. Eu passei... Isso foi dia 20 de julho de 1969, o dia que o homem chegou à Lua. Eu queria assistir, não assisti, eu vi estrelas. Por causa do telefone. Tá? Então, assim, a gente teve todo esse envolvimento com os salesianos, né? E havia esse respeito em sala de aula. Quando eu falo assim, a gente teve latim, teve grego. João Quieró era o padre salesiano que dava inglês. Tá? Havia o Moisés Boni, já falecido, polivalente. José Valdir Floriani, matemática, desenho geométrico, português, né? Então vários. E outros tantos que vieram depois, Olímpio Facchini, né? Nilva, a minha ex-esposa, que eu trabalhava, Evanilda Sardá, que era coordenadora do primário, né? Que a gente chamava, Ana, esposa do Dalmir, da PAI, né? E Moratelli, a Tânia, o Moura, então vários professores, né? A gente tinha uma equipe, era a equipe do Ervin, né? E de repente veio não vou falar besteira aqui, veio um diretor para cá que derrubou com tudo, sério, tá? Mandou todo mundo embora, só ficou com o partido da esquerda, só, quem era da esquerda ficou, certo? E meus filhos estudavam lá na época, o Fernando e a Roberta. E eu tirei de lá. Porque eles iam para o Rio do Oeste para fazer, nós tínhamos as manhãs de formação. Eles voltavam com cartilha, que todo mundo era demônio. Só era bom fulano, ciclano. Aí, pô, para. Aí é assim, a escola, ela tem que ser política, mas não politizada. Exatamente. Tá? Não tem que pegar um segmento. Tu tens que dar liberdade para as crianças. Isso eu estou falando em termos não gerais, tá? Porque tem umas coisas aí que estão seguindo agora, pelo amor de Deus, né? Gente, não comeram nada, eu estou triste. Nós vamos dar uma interrupção aqui
tá? Que eu quero ver se eles comem alguma coisa, eu vou esquentar de novo. Gente, choro-me, derreto-me. Já voltamos. Pé na cozinha, 120, beijo. Aí, gente, estamos de volta com um programa com o Pé na Cozinha, tá? Hoje na residência do Gilberto Minatti, da sua esposa Zuleide. Ela é coordenadora pedagógica do Colégio Dom Bosco, ele bombeiro, sargento, aposentado, tranquilo. E o padre Dirceu Fernando, né? Todo cara que tem nome de Fernando, eu fico já assim, orelha em pé. Não sei porquê, não. Tem a música do ABBA, que é muito bonita, que a Perla gravou depois, né? E sempre perguntava se eu pus o nome do meu filho de Fernando por causa da música do ABBA. Não, é uma outra música do Fernando que é antiga. Tá? Então, usava-se muito estéreo, né? Então, bate na porta lá, where is it? O cara pergunta, where is it? Fernando. Aí ele abre a porta, daí fica, vai de lá pra cá, assim, das caixas, né? Fernando, tá aí, tá? E a Roberta, por causa do filme, da música Roberta, que eu adoro música italiana, né? O meu forte. Meu forte não, assim, que eu mais gosto de cantar. Então, Padre Dirceu Fernando Belotto. Também é alemão? Que é nada. É italiano mesmo, né? Como é que se diz? Ele é um sobrenome que tem origem na região de Trento, né, da Itália. E ele tem um pouco um dialeto italiano misturado com austríaco, né, ali naquela região. Fica aquela região. Foi ali naquela região que surgiu o sobrenome, né? No Lac de Como. Ali tudo fica perto ali. Aí já não sei tão bem a geografia, mas sei essa parte. Uma das músicas mais belas que foi composta, Le Lac de Como. Geralmente é tocada a 4 mãos, piano. Lindo. É o Lago de Como, que fica ali na região, bem na fronteira ali. Você dá a volta toda e volta para a Itália. Né? Bem legal. Vai perguntar se eu conheço? Não. Não conheço. Já ouvi falar. Não, eu leio e vou lá. Hoje o Google fácil, né? Eu achei a tua casa aqui pelo Google, né? Aí, como é que é o nome daquela rua? Daí, tá? Passeios de tarde, que eu fui lá no Ela Curte, né? Então, tô falando hoje à tarde, faz 3 semanas, isso tá louco, meu. Mas tudo certo. Tá, aí eu fui no Google e vim aqui, né? Aí entrei em contato, queria dar uma resposta para ela sobre a questão do 7 de setembro lá. Aí, não, vai mais adiante, cada amarela aqui, daí, as árvores na frente, tá, o 385 tá ali, né? O Google, tem algumas partes que o Google tá mais atualizado, né? Tem outras não. Pô, nós lá tá tudo atrasado lá, tá vendo? Quer morar em região de rico, quer dar essas coisas. Mas aqui tá lá, pecado. Bairro Nobre. Ah, lógico, pô. Aqui, ó. Minatti, Pereira, Alessio, né? Tá ali. Tudo aqui tá louco, né? Não, o Dirceu mora lá ele é mais central, né? Mas, Minatti, se não me engano, esse final T é plural? Não sei dizer. Não sei. I é plural no italiano. Né? É porque quando se quer falar os Belottos, no caso, né? A casata dei Belotti, né? Tutti, todos. Todos, Tutti buona gente. Todos boa gente. Tutti buona gente. Polenta. Aliás, o pai desse rapaz adora a polenta. Ele sempre me pergunta quando ele vai fazer. Quando eu vou fazer, não gosto. Não quer nem saber. Não gosto de polenta. O Leontino lá. O atual proprietário da Vale Europeu TV. Vocês podem assistir no YouTube, gente, tá? Vale Europeu TV. E no site deles, né? No Face eu só põe foto.
capturo foto e põe lá, né? Aí vai aparecer eles comendo devagar, tá? Porque a foto é mais lenta. Tá bom. Alguma, além do berçário, estavas falando, berçário até o terceirão, eu acho engraçado, eu fui um dos iniciantes. Tudo eu fiz aqui no Sul, tá louco? Não. Assim, mas, não. Tem um pessoal que me chama de Matusa, Highlander e não sei o que e tal. Assim, ó, o primeiro cursinho quem montou realmente foi a gente, tá lá no Oscar, tá? E eu sei das coisas que acontecem ali, então, né? Porque eu ficava indignado assim, trabalhava no Dom Bosco. O colégio, eu falei uma vez para toda a rede, tanto particular quanto do Estado. Se o colégio não tem condições de preparar um jovem para enfrentar um vestibular, ou o Enem hoje, né, prova do Enem, isso e aquilo, fecha as portas. Quase apanhei. Tá? Isso eu falando ao vivo. E é verdade. Assim, se um colégio não se sente à altura de conseguir preparar o jovem para a vida, que hoje vocês têm uma outra visão, como o Rui Barbosa também tem, como o Lima também tem, né? Para a vida e para enfrentar os desafios de conhecimento, então não tem razão de ser, certo? Eu lembro, quando eu falei aqui da nossa turma em off, né, da turma do Evim, saíram alunos nossos aqui para fazer o terceirão no Catarinense. Lá vou eu de novo. Esse programa é só para mim hoje. Assim, eu montei a primeira apostila sobre autores catarinenses, como eu trabalhava com literatura. E a professora de lá, do Catarinense, entrou em contato comigo pedindo autorização para usar aquela... Mas era um mimeógrafo ainda, tá? Mas, pô, trouxe para cá Lindolfo Bell, Raimundo Jamundá, que era da Academia Catarinense de Letras, nascido aqui, vários. Para mostrar para os alunos que eram gente como nós, só que escreviam, né? Não aquela, o endeusar, botar legião e tal. Aí, quando os alunos se apresentaram lá, na sala de aula, foram 3, se não me engano, o que vocês estão fazendo aqui? Venho fazer a preparação para o vestibular. Vocês estudam no melhor colégio de Santa Catarina. Professor de lá, do Catarina. O que vocês estão fazendo? Para nós, aquilo lá é o máximo. É o supra-sumo do ensino em Santa Catarina. Vocês vieram para cá para o status, não para aprender. Porque aprender, vocês aprenderam lá. E estes alunos vieram e contaram para nós. Falaram lá no Dom Bosco, falaram para os alunos, falaram para os professores. Tá? O orgulho que eles sentiram do trabalho realizado pelo Dom Bosco. Então, onde eu queria chegar? Hoje, muitos cursinhos, porque nós aprovamos tanto por cento, mas olha assim, o aluno passou 10, 15 anos num colégio, aí os últimos 2 ou o último ano vai para um cursinho pré-vestibular e passa. Quem leva a fama? O cursinho, né? É complicado isso, né? É a mesma coisa, tu vai lá, apaga o fogo, daí o pessoal da casa diz assim, quem apaga o fogo? Não, o bombeiro é que foi lá, né? O bombeiro é que foi lá apagar. Usou a água, mas tudo bem. Certo, isso ficou... A gente percebe assim, isso muito, né, ainda na escola. A nossa base é muito forte, né? Os nossos alunos, eles são muito bem preparados. E como tu falou, para as provas da vida, né? Porque a vida não termina num vestibular. Ela começa, né, ali. Então, ele está preparado sim para enfrentar essas provas de vestibulares, de conhecimento, mas ele está muito mais preparado para as provas da vida, para reconhecer no outro aquilo que está faltando nele, para ajudar o outro quando é preciso, né? Essa questão dos valores que hoje na sociedade que a gente vive são muito necessário, né? É uma necessidade que a gente vê Mas assim, realmente a gente vê. Vocês têm aquele sistema ainda de intercâmbio? E assim, eu lembro, há alguns anos,
o aluno saía daqui e ia lá para Manaus, por exemplo. O currículo é o mesmo, a continuação é a mesma. Tinha algum tempo teve isso. Nós, durante um tempo, a gente fez esse intercâmbio entre as escolas salesianas, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem feito muito, mas é uma ideia que nós gostaríamos de resgatar. É muito bom para o aluno viver essa experiência, né? Há alguns anos, eu já não estava mais no Dom Bosco, eu li sobre, que eu nunca deixei de pesquisar sobre educação, eu adoro educação, realmente. Eu li no Minas Gerais, e eu quero voltar a fazer isso, tá? Se Deus quiser. A professora pegou uma sala de aula com 32, 33 alunos, que era o básico, e numa cidade de São Paulo, ela entrou em contato e pegaram uma sala de 33, mesmo número de alunos. Ela pediu para esses aqui escreverem uma carta contando a respeito deles e da sala de aula para aqueles. Tá? Aí aqueles lá receberam e responderam contando deles e tal. E assim foi quase um ano. Eles trocando escrito, nada de digitado, não, o WhatsApp, tá? Não, escrito. O professor ajudava na correção disso e daquilo. Depois eles se visitaram. Um foi na cidade, depois o outro. Isso vale, gente. O que você escreve, você registra em punho, vale mais do que o WhatsApp aqui que tu apaga, deleta daqui a pouco. Tá? Quero fazer isso ainda, porque isso aí desperta, por isso que eu perguntei desse intercâmbio, né? Desperta o interesse de conhecer, de contar coisas suas, que é difícil hoje as pessoas falarem de si. Certo? Você como confessor sabe disso. Aliás, eu tenho que ir lá fazer uma confissão contigo. Fala de si, diga alguma coisa sobre isso. Sobre essa experiência da carta, né? Claro que não tão distante, né? Mas a nossa professora do terceiro ano do ensino fundamental, a professora Denise, ela no livro da IDB traz uma tarefa que eles estudam os selos, né? Estudam a escrita da carta, e ela entrou em contato com a professora de Ascurra, onde que eu também eu tô indo lá também, quase semanal. De colégio. Então, elas vão fazer essa troca de correspondências entre as crianças do terceiro ano, e a ideia é fazer depois, como um fechamento, né, uma confraternização, eles indo lá para Ascurra e Ascurra vindo, se for possível, aqui também para Rio do Sul. A distância ajuda, né, e a experiência que inclusive o selo que é trazido como exemplo no livro é o selo comemorativo do bicentenário de Dom Bosco. E na ocasião, quando saiu o selo comemorativo, tem uma época que eu fazia coleção de selos e tal, eu me empolguei e comprei várias cartelas desse selo comemorativo. Então, inclusive, a professora vai mandar a carta usando o selo que eles têm no livro, e a outra professora também, né? Então, essa experiência porque você escrever uma carta, assim, de próprio punho, você coloca algo de si na carta. O pedido da profissão perpétua, quando a gente faz a promessa perpétua, a orientação é que a gente escreva aquela promessa que a gente vai ler depois, né? Que a gente escreva de próprio punho e leve para ler no dia, né? Não seja digitada, não seja assinada, porque você coloca algo de si naquela escrita, né? Ela se torna parte de você, né? E às vezes com um instrumento digital que é importante, né? Às vezes isso pode, se perder um pouquinho, né? Eu acho que eu não tenho o telefone do homem lá em cima ainda para mandar né? um WhatsApp para mim. Não, mas eu acho interessante, a gente tem uma experiência diferente, né? Do escrever, me lembra muito o filme com a Montenegro, que ela ficava escrevendo as cartas na estação, né? Estação Central, não lembro o nome do filme, né? Ficava escrevendo as cartas para quem não sabia escrever e tal, para mandar. Pô, é uma coisa muito de coração. Isso aí é colocar o sangue ali mesmo, né? Através da tinta, mas o sentimento todo ali. Acho legal isso aí.
Carmen Morangani, que a gente fez o programa 3, 4 semanas aí, sei, um mês, Cartas para Frankenstein. Eu sempre chamo de Frankenstein. No programa com ela também eu chamei de Frankenstein, mas o Frankenberg, né? E eu falei dessa experiência também, né? Porque assim, ó, depois dessa história de Minas Gerais, apareceu a Corrente do Bem. Lembra o filme americano que correu, né? Aí o repórter saiu atrás para descobrir onde é que tinha surgido aquilo, né? E foi o menininho lá que para conseguir alguma coisa para a mãe dele, e o pai que era alcoólatra e tal, não sei o que e tal. Então é uma coisa muito legal isso aí, né? E isso eu sinto às vezes que de uma forma geral se perdeu esse interesse por escrever, por colocar, né? Pô, nós tínhamos o caderno de caligrafia, né? Por que não? Né? Por que não? Diz o filho de um deputado assim: pai, esse aqui, apontando para mim, esse aqui me fez escrever 100 vezes a palavra não sei o que era no caderno de caligrafia. Então, não, quero te agradecer. Quero te agradecer. Ao menos eu sei escrever aquela palavra e tem uma letra mais ou menos por causa disso, né? Hoje não. Para fazer isso, tu fica doido. E vai preso. É verdade. Não, tá louco. Hoje qualquer coisa, tá? Vira aí agora o professor sendo ameaçado, isso a gente vem acompanhando já há tempo, né? Eu já tive oportunidade não muito agradável de enfrentar pessoas armadas dentro da escola, meio, tá? Mas no fim, a gente trabalhando, é difícil, realmente é difícil conquistar essas pessoas. É um trabalho suado, só que assim, contigo até pode ficar bem, mas os outros têm que se cuidar, os outros colegas de classe, os outros professores e tal, entende? É complicado. Por quê? Não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, né? Veio até um padre aqui dar uma palestra lá da editora Vozes, diretor-geral da editora Vozes, e eu liguei para BA ao vivo e ele desligou o telefone na minha cara. Que eu queria saber por que falar somente de direitos da criança e do adolescente e baixei uma palavra ali no meio que ninguém cita. São direitos e deveres. Ninguém fala dos deveres, só fala dos direitos da criança e do adolescente. Tá? Aí o adolescente faz algum ato errado, né? Prende, a polícia vai lá, prende. Aí vem o OAB, vem CNBB, vem Direitos Humanos, todo mundo para defender a criança. Ninguém foi perguntar para a família da vítima se precisava de alguma coisa, se precisava de comida, como é que vai ser sustentada, ninguém pergunta. Pode falar. Eu acho que sobre isso, né? No Brasil a gente tem muito aquela coisa de, né, que vem do Brasil colonial, né, a tal lei para inglês ver. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei das mais avançadas do mundo, porém ela não é colocada em prática. Eu tive a oportunidade de morar em São Carlos durante um ano e a gente trabalhava acompanhando o Núcleo de Atendimento Integrado, o NAI. E o NAI era composto também pela Semi-Liberdade, né, que era aquela que passa a semana e final de semana vai para casa, né? E ali eu tive a oportunidade de ver uma cidade que, colocando em prática a lei, conseguiu reduzir os delitos, né, praticados por adolescentes a praticamente zero. Porque qual que é a dificuldade? Hoje o adolescente ele chega na delegacia, o delegado, o policial, ele não sabe o que fazer com esse adolescente. E lá em São Carlos, o que acontecia? Um adolescente cometia um delito. O que acontecia com ele? Imediatamente ele ia para o NAI. No Estatuto da Criança e do Adolescente diz que ele tem que ficar detido 45 dias. Em 45 dias tem que sair a sentença. Certo. Do que vai acontecer com ele. Ou seja, o adolescente ele não pode ter aquela sensação de que ele está impune. Inimputabilidade não quer dizer impunidade, né? Então o que acontecia? Ele ficava lá detido 45 dias. Em 45 dias a sentença dele saía. Ele perdeu aquele sentimento de nada vai acontecer comigo. Porque realmente funcionava, né? Enquanto funcionou,
São Carlos tinha a praticamente zero o delito praticado por adolescente. Quando eles tiraram o NAI por questões políticas, enfim, né, e outras situações, né, a criminalidade cresceu, praticada por adolescente, porque hoje o que acontece? O estatuto não é aplicado como deveria. Inclusive ele tem várias coisas, porque é aí que vem os deveres. O adolescente ele tem que saber que aquilo que ele fizer vai gerar para ele responsabilidade. E ao gerar responsabilidade, ele vai ter que responder pelos seus atos. O que acontece hoje é que ele não responde, porque chega na estrutura e o município, o estado não tem a estrutura para que ele seja punido conforme estabelece o estatuto. Claro, tem as questões mais complexas, como é a questão dos hediondos, enfim, que isso é uma discussão mais profunda. Mas essa criminalidade de assaltos, etc., contra o patrimônio principalmente, que são a maioria dos delitos praticados por adolescentes, né? Então a questão aí é que vem, né? A sociedade também criou uma ideia de que só tem direitos e deveres. Então nós interpretamos, não cumprimos a lei, interpretamos ela da maneira mais fácil. Claro. Não aplicamos, porque se aplicada, eu assim, dessa experiência que eu tive a oportunidade de presenciar, inclusive eu ia na Semi-Liberdade, né, visitar aqueles meninos que tinham cometido algum delito, e a gente via que realmente o pensamento deles mudava. Por quê? Punidos. Se você não pune, no sentido de dizer assim, olha, você é responsável pelo que você fez, claro. Então acho que essa super proteção das famílias, também hoje em dia, até mesmo da escola, foi isso que gerou esse sentimento de impunidade e de que o estatuto é uma lei que não vale a pena. Eu acho, sinceramente, que precisa ser aprimorada, precisa, porque toda lei, ela precisa evoluir conforme a sociedade também caminha. Por outro lado, é uma lei que nunca foi aplicada. Se aplicada, eu tenho certeza que nós teríamos uma outra visão sobre isso. Porque lá diz, né, o Estatuto da Criança trata, acho que é o artigo 6º, trata dos direitos e dos deveres, claro, dos adolescentes. Exatamente. Acho que isso que é importante. Mas é mais fácil cuidar só dos direitos. E assim, Milor Fernandes dizia que no Brasil criam-se leis para não serem cumpridas. Tá? E é verdade. Há países com uma folha de Constituição, uma folha e meia, Estados Unidos, né? Pô, e acabou, é aquilo ali e acabou. Cada estado, lógico, né, adaptou para o seu modo, as suas condições. Aqui nós temos uma Bíblia, né, translocada, que é mudada a critério da vontade daqueles parlamentares, né? Não vou falar corrupto, porque isso aí até eu acho que machuca a palavra corrupto. É pior. Não, verdade. Assim. Então, assim, pensa bem. São delinquentes criando leis para se salvarem, no fim. Né? Em vez de criarem uma coisa concreta para ajudar o povo realmente brasileiro. Infelizmente, é isso. E Dom Bosco pregava isso. Ele queria ajudar principalmente crianças desamparadas. O oratório nasceu dentro do cárcere, né? Quando ele foi visitar os cárceres, ele viu a necessidade daquele jovem ser acolhido, ser orientado, e ele buscou esses jovens, né? Tripé. Qual era o tripé? Razão, religião e amor. Amor e volência. Amor e volência. Né? Amor e volência, exatamente. Que é o que a nossa sociedade está carente hoje, né? Quer dizer, o reflexo da sociedade é esse jovem abandonado, esse jovem que busca, né, na droga, um amparo que não está recebendo da sua família. E ele enfrentou, inclusive, o Papa da época, São Pio X, que hoje é considerado santo e tal, mas não era muito chegado não, né? Ele era meio... hoje ele tem algumas coisas que contam da história dele que não condizem muito com essa história de santo, mas tudo bem.
Acho que até Pio X era mais chegado de Dom Bosco. Não lembro agora qual que era o outro. Qual era outro papo. Que a nossa província chama São Pio X, né? Porque São Pio X foi grande amigo de Dom Bosco, né? Exatamente. Mas assim, tá, mas deixa eu falar. Então, isso é outra história. Deixa eu contar uma história. Na frente ali, ó, na frente o Paulo Zimmer, pensei que é a escola mais antiga de Rio do Sul, que está fazendo 100 anos agora, né? Ela iniciou aqui, nessa região aqui do Bela Aliança. Aí, depois, roubaram lá o Rui Barbosa, coitado, né? Que eu sempre digo, a comunidade evangélica, ela sempre renasceu como o Ibis, das cinzas, e sempre mais forte. Aí funcionou lá, o Rui Barbosa. Aí depois é que o governo e tal comprou ali na frente do Dom Bosco. E ali era a cerca, era estaca. Não era o muro, era estaca de madeira, tá? Aquelas madeiras. Cara, saiu os alunos do Dom Bosco, saiu os alunos, fechavam o pau. As estacas aqui, eles arrancavam aqui. Não, verdade mesmo, bicho, era sangue, isso é uma guerra mesmo. Não tinha. Era pau e pau e pau, não podia nem olhar, né? Não se davam, cara, não se davam mesmo, tá? Eu contei uma história pra ela. Dom Bosco o colégio veio pra cá em 49. E por quê? Porque tinha o demônio que estava avançando aqui em Rio do Sul, certo? A igreja evangélica, que na época não tinha jeito, né? Hoje bem diferente, né? Então foi pedido socorro, vou colocar assim, né? Então vamos criar o colégio lá com os padres, porque só as irmãs que trabalhavam, elas não estavam dando conta, que era um colégio misto, depois passou mulheres e homens, né, separaram. E é engraçado essa história de separação, porque todo mundo nasceu de um tronco só, né? As freiras nasceram só da mulher e os padres só nasceram do homem, né? Porque separavam. Pô, a igreja, tu entrava para rezar, aqui era só mulher, aqui era só homem. Verdade, não? Para, o que é isso, né? Jesus nunca separou isso, pô, tá louco, mas tá bom. Aí, tinha uma família católica que morava lá na Rua dos Ponduro, Rua do Rui Barbosa, tá? Rua dos Ponduro, que era dos alemães. Matricularam, porque ficava mais perto da casa, matricularam o filho lá no colégio do Rui Barbosa. O vigário excomungou a família. Depois, faz parte da história, não estou mentindo não, isso está escrito, isso não está aqui só não, tá? Depois é que a família veio, pediu perdão e tal, eles readmitiram o jovem nas lides de Deus, nas mãos do Salesiano. Gente, estamos chegando ao fim aqui de mais um programa Com o Pé na Cozinha. Tá batendo um papo um pouco aqui em off, né? Para tentar convencê-los a fazer um sorriso depois dessa comida aqui. Aí, cara. Eu quero agradecer imensamente ao Gilberto por nos receber aqui, a sua esposa Zuleide, ele ex-bombeiro, né? Sargento Gilberto, olha só, eu cheguei aqui com soldado, não, agora você é sargento, tá certo, tá bom. A Zuleide, que é coordenadora pedagógica do Colégio Dom Bosco. O Colégio Dom Bosco tem uma história imensa aqui em Rio do Sul, né? E eu faço parte dessa história com orgulho, meus filhos fazem parte dessa história com orgulho. E o Padre Dirceu, que hoje está aqui como... a gente nunca... ele está como diretor, porque amanhã depois é pior que médico, ele é transferido para cá, para lá, né, Dirceu? Obrigado para vocês por terem nos recebido, tá? Espero realmente que tenha sido... Eles não falam nada, gente, só eu falo, pô, que coisa... Tá, diga alguma coisa. Tá? Ó, casa linda, lugar bonito, tá? Tem árvores ali na frente, belíssima, gente. Pena que é de noite, que a gente não pode mostrar, mas tudo bem. Aquele relógio tá certo? Então. Tá bom. Tá bom, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos ficar no obrigado. Obrigado. Gente, Pé na Cozinha 121. Não sei quando. Tá daqui uma semana, 2 semanas. A gente está voltando com outra comida. Eu acho que vai ser pato agora. Pato. Tem uma música. Lá vem o pato aqui, pato lá. Tá? Beijo no coração. Namastê.